Dei uma pausa porque a aula já estava ficando muito longa, a gente vai dividir em parte um e parte 2, beleza? Se você olha para o paciente e você vê num perfil que a gente costuma pedir um exame de radiografia encefalométrica, você vê o paciente de perfil e eles vão fazer vários traçados nesse paciente. Nessa radiografia, a gente costuma avaliar a posição de maxila, a posição de mandíbula em relação ao crânio. E a gente pega bases ósseas e estruturas anatômicas para fazer traçados. E a gente entende nessa radiografia, certamente, se uma pessoa tem mais avanço de maxila, menos avanço de maxila, mais avanço de mandíbula, menos avanço de mandíbula, se ela tem. Enfim, nessa radiografia a gente consegue avaliar a parte óssea, dentoesquelética da pessoa. Mas não é necessário uma radiografia encefalométrica para que você veja que aquela pessoa tem deficiência de maxila. Eu vou mostrar para vocês um caso aqui. Olha só, gente, paciente com deficiência de maxila. Como que a gente vê isso? Paciente de perfil. Olha só. Olha essa região de maxila do paciente, como que estava lá atrás. Comparado com mandíbula, tudo bem, ele pode ser classe 3 que a gente considera, né? Que é aquele queixinho mais para frente. Mas se você for falar da parte harmônica da face dele, olha como tem um recuo dessa região. Então, o que importa pra gente é o que tá aparecendo. E aí ele tinha uma barba que fazia esse volume à frente e uma maxila atrófica. Quando a gente faz o depois dele, e aí esse paciente, né, eu falei pra ele, olha, amigo, vamos lá e tal, tenta diminuir um pouquinho a projeção da sua barba pra gente tirar um pouquinho da frente. Ele acabou tirando embaixo também, mas não precisava, podia ter tirado só um pouquinho dessa projeção que tava indo tanto pra frente. E que a gente vai conseguir melhorar também essa região de maxila com preenchedores e bioestimuladores de forma super natural. E aí a gente conseguiu entregar para ele esse resultado que ficou lindo. Você olhando esse paciente de 45 graus, a gente vê uma baita de uma diferença, um rejuvenescimento, uma beleza, uma jovialidade que a gente não saberia explicar se a gente não tivesse esse conhecimento. Olha, uma maxila atrófica, uma maxila bem reestruturada. E aí a maxila conversa com o arco zigomático, que é esse processo da maxila que vem para a região temporal, né? E ela vem para essa região temporal aqui, ó, se conectando nessa região. Então, esse ponto de luz, esse arco zigomático, o processo zigomático do osso da maxila e o osso zigomático fazem essa estrutura óssea que segura o nosso rosto. E aí, às vezes, você tem uma deficiência dessa região e o rosto vai parecer derretido por isso. Então, a gente já está entendendo que se um paciente tem pouca estrutura dessa região e começa a envelhecer, os tecidos começam a pitosar, começa a baixar isso aqui, primeira coisa que a gente precisa fazer, gente, é reestruturar volumes em regiões que deveriam ter volume. Ele pode nunca ter tido volume nessa região, ele pode ter tido uma reabsorção óssea, mas ele provavelmente nasceu assim, é um paciente jovem, mas isso pode acontecer com pessoas mais velhas. Isso aqui vai começando a reabsorver e é uma das primeiras regiões. Lembra daquele artigo lá que eu mostrei com aquela seta azul grandona nessa região? Então, é a primeira região que começa a reabsorver e a gente começa a perceber esse afundamento. Então, é muito importante que a gente saiba avaliar isso nos nossos pacientes para que a gente entregue um resultado adequado. Olha só, um paciente super jovem também, região de maxila. Uma maxila fez uma diferença enorme na vida. Olha só, a gente fez maxila e arco zigomático. O famoso top model look, que é essa luz. Olha que resultado bonito. Não vai falar para mim que uma maxila não traz uma vida para um olhar? Olha esse paciente. Olha essa maxila. Esse já foi um caso de reabsorção óssea com o tempo. Estão mostrando para vocês aqui muito claramente que a gente vai falar do nosso método, a gente vai falar do uso do Natural Up nisso, como a gente fazer resultados que durem mais tempo, né? O caso do meu pai, que também tinha uma reabsorçãozinha, a gente foi reestruturando o rostinho dele. Como que a gente faz isso? A gente precisa começar com um andaime, a gente precisa começar dando uma estrutura, e essa estrutura vai ser o preenchedor de ácido hialurônico. Quando falta mandíbula, quando falta mento, fica fácil da gente identificar, né? A gente olha o paciente de perfil, começa a olhar e podia ter feito um queixinho.
Olha só como um queixinho muda o perfil, melhora a papada, melhora o contorno, só um queixinho, mas aí a gente faz o queixo, faz a mandíbula. Olha só essa paciente, fez um queixinho, fez uns fios para a gente reposicionar aqui alguns tecidos. Então olha só esse queixinho como que melhorou o pescoço dela. Olha só que lindo o resultado que a gente começa a ter. Então é avaliando os perfis, é avaliando as formas, é avaliando como as pessoas se comportam, como elas se expressam, que você vai conseguir entregar um resultado personalizado para o seu paciente, com raciocínio lógico, pensamento crítico. Você vai ser não só um injetor, não vai ser um executor de técnica, você vai ser uma pessoa que é um profissional de saúde, uma pessoa que cuida de pessoas e uma pessoa que sabe personalizar o tratamento para cada indivíduo. E isso diferencia você do restante no mercado. Então, fica com essa mensagem para você, fim de aula, para você refletir um pouquinho, para a gente começar o procedimento de preenchimento em si, que essa aula vai começar a ficar mais maravilhosa do que ela já tá. Bora!